Olá, amigos, vamos comigo para mais um dia nessa vida de concurseiro. Hoje vamos tratar da Lei 12.524 de 2011, que nada mais é do que a Lei de Acesso à Informação. A gente vai ver os principais pontos do artigo 1 ao 20 e eu quero destacar os artigos que mais caem em prova, tá bom? Vamos lá. Bom, o primeiro passo é entender para que essa lei serve. Essa lei, ela dispõe sobre alguns procedimentos a serem adotados pela União, os Estados, Distrito Federal e municípios com o fim de garantir o acesso à informação, tá bom? E subordinam-se ao regime desta lei. Bom, aqui é o primeiro ponto que eu quero estar destacando, tá bom? Porque esse parágrafo único, ele cai bastante em prova. Ele vai falar a respeito de a quem se subordina essa lei, né? Então, todos os órgãos públicos integrantes da administração direta, tá bom? Os poderes executivo, legislativo, incluindo as cortes de contas, o judiciário e o Ministério Público, além das autarquias, fundações públicas, empresas públicas, a sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, toda a administração direta e a indireta se subordina a essa lei, tá bom? Aplicam-se as disposições dessa lei no que couber a entidades privadas. Todas as entidades? Não, somente aquelas que, sem fins lucrativos, recebam para a realização de suas ações recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções social, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres. Então, entidades privadas também se subordinam a essa lei, mas somente aquelas que não têm fins lucrativos e aquelas que sejam financiadas, usem recursos públicos, tá bom? E aqui o parágrafo único. A publicidade a que são submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos recebidos e sua destinação, sem prejuízo da prestação de contas a quem estejam legalmente obrigadas. Parágrafo 3. Artigo 3, perdão. O procedimento previstos nessa lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública, com as seguintes diretrizes, tá bom, galera? É bom dar uma olhadinha também, ficar um pouquinho atento a esse parágrafo que fala a respeito das diretrizes. E quais são elas? A observância da publicidade como um preceito geral, tá bom? Então, a publicidade é como um preceito geral, grava isso aí. E o sigilo é a exceção, tá legal? A divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, tá bom? Informações no meio digital é um assunto também que está bem alto nas provas. Fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência, tá? Na administração pública e o desenvolvimento do controle social. Bom, e para efeitos dessa lei, considera-se, aqui o parágrafo 4 traz alguns conceitos, tá bom? Ele conceitua algumas palavrinhas aqui e eu quero destacar principalmente essas aqui, ó. Autenticidade, integridade e primariedade, tá? Porque são as que mais caem em prova. Aqui, informação. O que é informação? Informação nada mais é do que dados, tá bom? Processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Tá? Documento. O documento nada mais é do que a unidade de registro de informações, em qualquer que seja o suporte ou formato. Bom, falou em informação, lembra de dados. Falou em documento, lembra de unidade de registro. Você memorizando esses terminhos aqui, ó, já vai facilitar muito na hora da resolução da prova. Informação sigilosa. Bom, aqui esse conceito é mais fácil de memorizar, tá bom? Que é aquela que é submetida temporariamente, tá bom? Grava isso aqui, porque às vezes a banca pode trazer permanentemente para te confundir. Então, a informação sigilosa, ela é guardada permanentemente à restrição do acesso público, tá bom? Em razão de sua imprescindibilidade. Meu Deus, tá. Imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. A informação pessoal é aquela informação que tem relação com alguma pessoa, tá bom? Então lembra, informação pessoal é informação que tem relação com pessoa natural, identificada ou identificável. Tratamento da informação. Lembra que tratamento da informação nada mais é que um conjunto de ações. Toda vez que você for mexer com essa informação, vai tratar dela, é um tratamento de informação. Tudo que você for fazer referente produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Preciso memorizar todas essas palavras aqui, que são várias?
Não. Lembra apenas que tratamento da informação é um conjunto de ação. Toda vez que você for mexer com essa informação, não importa como, se é para classificar, se é só para usar, se você vai eliminar ela, tudo que você for mexer. Se mexeu com a informação, é um conjunto de ação, é tratamento da informação, tá bom? A disponibilidade. A disponibilidade da informação, ó, que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos. Se a informação tem disponibilidade, significa que ela está disponível, que ela pode ser conhecida e utilizada, tá bom? Por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Agora aqui, ó, um ponto importante, tá bom? Vou pedir um pouquinho mais de atenção nesse ponto aqui, o que é autenticidade. A autenticidade é a qualidade de informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema, tá bom? Então lembra, memoriza isso aqui, ó, é chave para você entender o conceito de autenticidade. A autenticidade, ela é a qualidade da informação que ela é modificada de alguma forma, recebida ou produzida por algum indivíduo, por algum equipamento ou sistema, tá legal? É toda integridade. A integridade de qualidade, a integridade fala a respeito da qualidade da informação, ó, não modificada. Enquanto a autenticidade, ela passou por alguma coisa, ela foi produzida, expedida ou modificada por algum indivíduo, a integridade, ao seu passo, ela não foi modificada, inclusive quanto à origem, o trânsito e destino, tá bom? E a primariedade se trata do quê? Nada mais é do que a informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Tenta lembrar sempre dos termos e das palavrinhas-chave que vai ajudar muito na hora de resolver a alternativa, tá bom? Para o próximo. Capítulo 2, o acesso à informação e a sua divulgação. Bom, cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas normas e procedimentos específicos, assegurar a gestão transparente da informação, tá bom? Lembra aquela cultura da transparência, que são umas das diretrizes? Olha aqui aparecendo novamente. Olha aqui aparecendo novamente. Ó, proteção da informação, tá? Garantindo a sua disponibilidade, autenticidade e integridade. A proteção da informação sigilosa, tá? E informação pessoal observada. Olha só, novamente, a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e a eventual restrição de acesso. Lembrando que a restrição, ela é exceção. O acesso à informação de que trata essa lei compreende, entre outros, os direitos de obter, orientação sobre os procedimentos para a consecução de acessos, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada e obtida a informação almejada. Informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. Lembra disso aqui, ó, também é importantíssimo. Já foi. Isso aqui já foi objeto de prova, tá bom? Esse artigo aqui e esses terminhos que eu destaquei não foi destacado à toa, foi porque eu já resolvi questões que eles mudaram exatamente esses pontos aqui para pegar o candidato. Inciso 3. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado, tá bom, gente? Então, a pessoa tem o direito de obter informação produzida ou custodiada tanto por pessoa física ou por entidade privada decorrente de algum vínculo com os órgãos, tá, da administração pública ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha sido cessado. Como eu destaquei aqui, isso aqui também já vi cair em prova, e eles falando que salvo se o vínculo já estiver cessado. Então, por isso que eu falo, fica atento, memoriza as palavrinhas-chave, esse mesmo que, porque pode ser mudado por salvo que, então uma regra acaba virando uma exceção na hora da questão e você acaba se confundindo. Às vezes você sabe o dispositivo, só que por causa de uma palavrinha você vai lá e erra na hora de responder a questão. Então aqui, informação primária, íntegra, autenticada e atualizada. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à política, organização e serviços. Informação pertinente à administração do poder público, utilizando recursos públicos, licitação, contratos administrativos e informação relativa à implementação, acompanhamento, resultado de programas e projetos, ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos, e ao resultado de inspeções, auditorias,
prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. O acesso à informação previsto no caput não compreende informações referentes a projetos de pesquisa, desenvolvimento, científicos e tecnológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Quando não for autorizado o acesso integral à informação, por ela ser parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa, tá? Por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. O direito do acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento do o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamentos para a tomada de decisão e de ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. A negativa de acesso a informações cujo objeto pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no artigo 1, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares nos termos do artigo 32 desta lei. Informado do extravio de informações solicitadas, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Verificada a hipótese prevista no inciso 5 deste artigo, o responsável pela perda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o ato e indicar as testemunhas que comprovem a sua alegação. Fica de olho no prazo, gente. As bancas adoram cobrar prazos. Então, fique atento aqui, ó. Em caso de informação extraviada, o agente deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e também indicar as testemunhas que comprovem a sua alegação. Tá legal? 3. Do procedimento de acesso à informação. Do pedido de acesso. Qualquer interesse apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1 desta lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais da internet. Olha só, são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Já vi cair em prova, por isso que está destacado. Mais uma vez, gente, eu não destaco coisa que eu já não vi caindo em prova, que eu já não vi em prática. Esse artigo aqui, esse inciso aqui, terceiro, do artigo 10, eu já vi cair bastante em prova. Eles trazem que são permitidas, são autorizadas ou podem ser usadas exigências relativas aos motivos determinantes. Então, eu trouxe em destaque em vermelho para a gente cravar bem, tá bom? Fica bem atento nesse artigo. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público, tá bom? Artigo 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder acesso imediato à informação disponível. Inciso 1. Não sendo possível conceder o acesso imediato na forma do caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, no prazo não superior a 20 dias, comunicar a data, local, o modo de realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter certidão, indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido ou comunicar que não possuem a informação e indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. O prazo referido no inciso 1 poderá ser prorrogado por mais 10 dias, tá bom? Mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. Então, vamos lá. Se caso não tenha informação extraviada, prazo de 10 dias. Aqui, no caso de não ser possível conceder acesso imediato, o órgão ele tem 20 dias para comunicar a data onde poderá ser acessado, indicar a razão de fato de direito da recusa dele de conceder o acesso imediato ou comunicar que não possui informação. E nesse caso, se ele conhecer o órgão que possui a informação, ele deve indicar, tá? Ou remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, e aí, no caso, ele vai cientificar o interessado da remessa do seu pedido, tá bom?
E esse prazo de 20 dias para o acesso imediato, ele poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante a informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente por escrito o lugar e a forma pela qual ele poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação. Procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. Artigo 12. O serviço de busca e fornecimento de informações é gratuito. O órgão ou entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade consultada. Será isento de ressarcir os custos previstos no inciso 1 deste artigo, aquele cuja situação econômica não lhe permita fazer sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Deve se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta cópia, com certificação de que confere com o original. É direito do requerente obter o inteiro teor da decisão de negativa de acesso por certidão ou cópia. Bom, vamos tratar agora dos recursos, que é outro ponto aqui muito importante que precisa de bastante atenção porque cai bastante em prova, tá? Então, em caso de indeferimento do acesso à informação ou razões de negativa de acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior. Fique atento aqui a esse ponto, tá bom? Porque eu já vi questão de prova trazendo que o recurso deve ser dirigido à autoridade que negou o acesso à informação ou indeferiu, tá bom? E não é hierarquicamente superior. A banca pode tentar te confundir aqui nesse ponto. Então, negado acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da União, que deliberará durante 5 dias, no prazo de 5 dias, se o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado, a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcial classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido o pedido de acesso ou desclassificação, os procedimentos de desclassificação de informação sigilosa estabelecidos nessa lei não tiverem sido observados ou estiverem sendo descumpridos os prazos de outros procedimentos previstos nessa lei. Aqui no artigo 17, ele vai tratar do indeferimento de pedido de desclassificação de informação. Não foi um assunto que eu vi muito recorrente nas questões enquanto eu estava resolvendo, mas é sempre bom dar uma lida. Então dá uma lida no 17, no 18 até o 20, que no próximo vídeo a gente vai voltar com mais. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente tratou dos artigos 1 ao 20, tá? Não foi exatamente um resumo, porque eu tentei detalhar o máximo possível, trazendo destaque para aqueles pontos que eu já vi sendo cobrado em provas, tá? E aguarde que o próximo vídeo a gente vai estar terminando essa lei, vendo do 21 até o fim, do mesmo esquema, tentando trazer o máximo possível, deixando o menos cansativo possível, porque a legislação cansa um pouquinho também, mas sempre nos atentando àqueles pontos importantes. Então, valeu e até mais!